Vamos pensar sobre histórias escritas na Bíblia. Você já leu a Bíblia? Você já leu alguns capítulos da Bíblia? Alguma história que te marcou? Ou já escutou de alguém, da sua avó, dos seus pais, da sua mãe, de alguém sobre a história, as histórias que estão na Bíblia? Então, muito interessante nós pensarmos sobre essas histórias, assim como nós escutamos algumas histórias e marca a nossa vida, né? Lembra lá quando o vovô está contando as histórias dele, a vovó, o pai, a mãe, o que se passou, o seu colega. Então, são histórias que acabam, de alguma forma, marcando a nossa infância, a nossa adolescência e que nós levamos para toda a nossa fase adulta. É claro que tem histórias que marcam de uma forma muito positiva e que nos traz motivação, que nós tomamos como exemplo e acaba até nos ajudando em algumas decisões. Então, eu paro e penso, e essas histórias que existem na Bíblia? Será que eu preciso frequentar uma igreja? Será que eu preciso ter uma religião para mim poder ler a Bíblia? Ou escutar sobre a Bíblia histórias, né? Na verdade, são histórias que estão na Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é uma série de livros que está tudo incluso naquele livro que nós chamamos de Bíblia. Por isso fala Bíblia, que vem do grego, do latim, biblos, que é uma biblioteca, né? Biblioteca é onde tem vários livros. Então, nessa biblioteca, onde tem vários livros, que nós chamamos de Bíblia, ali tem algumas histórias que, se nós trazemos para a nossa vida, provavelmente vai nos ajudar muito em determinadas decisões. Nós vemos lá a história de Adão e Eva, nós vemos a história de Caim e Abel, nós vemos a história de Noé com seu filho Cã, Cã se escandalizando de Noé, que Noé escandalizou da nudez de Noé. Nós vemos depois a história de Abraão, Isaac, Jacó. A história de Jacó também é muito interessante de nós lermos, entendermos e trazermos para a nossa vida essa história de Jacó, que foi um homem vitorioso em sua relação com Deus, que eu falo relação vertical, e também na sua relação horizontal, que seria a relação horizontal que Jacó teve, foi para com o seu tio Labão, foi para com as suas mulheres, porque mais, Jacó teve mais de 3, 4 mulheres, ou mais, a sua relação para com elas, e também a sua relação para com o seu irmão, que foi fundamental, porque o irmão de Jacó, que era o irmão mais velho, queria matá-lo. E Jacó usou de sabedoria, de estratégia, e fez com que o seu irmão não o matasse, pelo contrário, o abraçasse e permanecesse os dois juntos com bastante harmonia e, consequentemente, tiveram muitos resultados. Mas uma história que eu quero compartilhar com vocês hoje é a história de Moisés. Olha a história de Moisés, o quanto nós podemos trazer para a nossa vida e fazer com que essa história venha, de alguma forma, nos enxergarmos, ver a nossa realidade e fazer com que nós possamos melhorar a nossa realidade. Por exemplo, o que aconteceu com Moisés no início de sua história? Nós sabemos que ele era judeu, mas ele nasceu sob o domínio dos egípcios, e naquela época que Moisés nasceu, o faraó mandou matar todas as criancinhas de 0 a 3 anos, e que o mesmo aconteceu também na história de Jesus. A sua mãe, sendo guiada por Deus, colocou Moisés num cestinho, soltou no rio, onde a filha do faraó
encontrou aquela criança e quis cuidar dessa criança. E ali Moisés viveu como um príncipe no palácio do faraó por 40 anos. Mas Moisés, vendo algumas injustiças, que ele nem sabia que era o povo dele, o povo judeu, mas vendo uma certa injustiça, ele foi lá e impediu com que um soldado, um escravo do Egito, um escravo do faraó, viesse a judiar daquele povo tão sofrido. Ele foi lá e defendeu, e foi perseguido pelos egípcios depois, e ele teve que fugir para o deserto de Midian. E nessa fuga no deserto de Midian, Moisés ficou ali por 40 anos. E ali ele recebeu muita inspiração de Deus, que nós também podemos receber inspiração de Deus no nosso íntimo, em nossa relação mais profunda com Deus, para sabermos qual direção tomamos em nossa vida. E ali essa revelação que ele recebeu de Deus, inspiração que recebeu de Deus, ele entendeu que ele tinha que salvar o seu povo do domínio dos egípcios, tirar o seu povo da escravidão. Então o povo de Moisés, o povo judeu, ficou por 400 anos escravos no Egito. Então vamos pensar, aquele povo ficou 400 anos escravo no Egito. Como que era a vida deles? 400 anos, gente, no mínimo é 5 gerações, para não falar 4. É 5 gerações. Então chega um momento que as pessoas até acostumam àquele estilo de vida, que pode acontecer conosco. Nós acostumamos com o estilo de vida e não refletimos se podemos melhorar, mudar aquele estilo de vida. Então o que Moisés fez? Ele chegou para aquele povo e tentou iluminá-los, despertá-los, para que eles pudessem entender que eles poderiam ter sim um outro tipo de vida, uma vida mais livre, uma vida onde eles pudessem se expressar mais e não simplesmente trabalhar como escravo, que era o que acontecia, simplesmente para ter um lugar para dormir e um lugar para comer. E Moisés fez porque fez de tudo para libertar o seu povo, até que por fim, vamos pular essa parte, até que por fim Faraó consegue libertar o povo de Moisés, deixar eles irem depois de muito sofrimento, de muita tentativa de Moisés. Moisés consegue atravessar o mar Vermelho e consegue tirar o seu povo da escravidão dos egípcios. E ali, como primeira etapa, vamos fazer isso em 3 etapas. A primeira etapa foi o povo escravo no Egito. Quantas vezes, por muitas vezes, nós nos prendemos com uma situação de escravos. Do que você é escravo, que você não consegue se libertar? Por vezes a gente não conseguimos nos libertar de uma pessoa opressora em nossa vida. Às vezes até mesmo o marido, ou a mulher, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, o professor, a professora, alguém que nos prende de uma certa forma, que faz nós estarmos coagidos e não conseguimos nos libertar daquela situação. E o tempo vai se passando. Então é como se você estivesse na escravidão, juntamente com o povo judeu, sob o domínio dos egípcios. Como se libertar dessa escravidão? Moisés veio e trouxe a luz para aquele povo e conseguiu libertá-los. Quem nós podemos receber essa luz, representando Moisés em nossa vida, para que nós possamos nos libertar da escravidão? Essa foi uma primeira etapa. A segunda etapa, qual foi? Eles foram para o deserto. Qual era o objetivo deles? O que Deus prometeu para eles? Canaã, a terra prometida. Mas para que eles pudessem chegar em Canaã, eles passaram por etapas. A primeira etapa foi 400 anos sob o domínio dos egípcios, escravos dos egípcios.
Moisés conseguiu fazer com que eles entendessem que era importante eles saírem dessa escravidão, porque muitos não queriam sair da escravidão, já estava acostumado, já estava habituado com aquele tipo de vida. Será que isso não acontece com muitas pessoas no mundo? As pessoas estarem acostumadas com aquele tipo de vida, por mais que sabe que está passando por situações difíceis. Na igreja, às vezes você é coagido a ficar naquela igreja pelo medo de ir para o inferno. Mas que inferno é esse? Por vezes você já está no inferno. O pastor te coage, o padre te coage, o líder religioso te coage. Então nós temos que observar que tipo de escravidão nós estamos passando. Então, por vezes, nós estamos em um certo nível de escravidão. Mas nós podemos também definir escravidão de diversas formas. Por exemplo, não é como no passado que existiam os escravos. Às vezes você está escravo de determinadas crenças, de determinadas direções que você está recebendo e você não consegue se libertar daquela direção, porque você tem medo. O escravo, ele vai trabalhar porque ele tem medo de ser espancado. Às vezes nós queremos nos libertar, mas nós temos medo de sermos espancados, não espancados fisicamente, sermos espancados mentalmente, com medo, por exemplo, de que se você não fizer isso ou aquilo, você vai para o inferno. Então, por vezes, nós estamos sendo coagidos dessa forma e acaba nos freando e fazendo com que nós venhamos aceitar a forma que nós estamos vivendo. Era exatamente isso que o povo judeu estava passando no Egito. Aí vem a segunda etapa. Como foi a segunda etapa? A segunda etapa foi que eles foram para o deserto, eles queriam chegar em Canaã. Eu acredito que eles pensavam que ia chegar em Canaã muito rápido. Foi se passando o tempo e, ao invés de eles chegarem em Canaã em 40 dias, foi se passando 40 dias, 100 dias, 200 dias, o tempo foi se passando e aquele estado que eles estavam no deserto começou a incomodá-los, porque nunca chegava e aquele povo que não estava preparado psicologicamente, sentimentalmente e espiritualmente, o que exatamente aconteceu com eles? Eles começaram a reclamar. Eles esqueceram rapidamente o nível de sofrimento que eles estavam escravos no Egito e começou a reclamar no deserto, começou a reclamar para Moisés e reclamar entre eles mesmos. Começaram a expressar insatisfação. Essa expressão de insatisfação, ela provém do nosso interior. Por vezes nós saímos de uma situação que nós estávamos sendo oprimidos, escravizados, e esse processo de transição custa-se um preço, porque nós estávamos acostumados de uma forma, e para acostumar de uma forma mais nova, que vai nos trazer uma liberdade maior, se custa sim um preço, sim. Que preço é esse? É o preço de nós nos habituarmos para os objetivos que nós queremos alcançar. E esse período nós podemos chamar o período de deserto. Nós passaremos no deserto, que é a ausência daquela forma de vida que nós vivíamos em busca de uma nova vida. Então nós não temos mais a vida que nós vivíamos e não temos ainda a vida que nós estamos buscando. Isso nós podemos chamar de deserto. Esse período de deserto, que nós estamos em busca daquilo que nós gostaríamos de encontrar, é o período que nós devemos estar o quê? Fortalecidos internamente. Porque independente de onde nós estivermos, com quem nós estivermos, vai depender principalmente do meu estado interior, da minha mente, do meu coração, do meu espírito. Mas para que a minha mente possa fortalecer o meu coração, o meu espírito,
eu preciso buscar o quê? Conhecimentos. Hoje o estado que nós estamos é bem melhor do que o estado das pessoas que viviam, o povo judeu que vivia sob o domínio do faraó no Egito. Hoje, por mais que você seja oprimido, oprimida, sendo forçado a determinadas coisas, você eu acredito que você vai ter uma liberdade maior. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo, você tem uma liberdade maior de ter mais de poder pesquisar, de poder buscar conhecimento, de poder buscar uma leitura que vai te dar um crescimento mental, uma visão mental, para que você possa direcionar o seu corpo, elevando o seu coração e libertando o seu espírito. Olha, então o nosso estado hoje é 1000 vezes melhor do que o estado do povo judeu sob o domínio dos egípcios. E quando nós conseguimos nos libertar da primeira etapa, sempre lembre que você vai para o deserto. O deserto é um momento de conflito com você mesmo. Nossa, eu estava vivendo aquela vida, hoje eu não tenho mais aquela vida. E não tenho a vida que eu estou buscando. E agora? Onde eu estou? Eu não estou nem lá e nem no lugar que eu estou buscando. Por vezes eu me encontro sozinho, por vezes eu me encontro sozinha. Esse é o momento de deserto. E nesse momento de deserto, esse momento não é ruim, é bom, porque é um momento onde você vai encontrar com você mesmo. É um momento onde você vai ter a oportunidade de ter uma relação profunda com você mesmo e com Deus. E é exatamente isso que você precisa. Você não precisa de mais ninguém. Você precisa de uma relação profunda com Deus na sua verticalidade e uma relação profunda com você mesmo, entre mente e corpo. O objetivo da mente ter uma boa relação com o corpo é para elevar o coração e o espírito. Então, quando nós estivermos passando pelo nosso deserto, vamos aprender com a história daquele povo de Moisés. Aquele povo de Moisés que ficou só reclamando, se lamentando e criando situações negativas, aquele povo não conseguiu chegar em Canaã. Por que eles não conseguiram chegar em Canaã? Porque o estado deles era um estado ainda de escravos. Por mais que eles estavam no deserto, livres, o estado deles era um estado de escravidão, era um estado de escravos. Então, se eles chegassem em Canaã, eles iriam chegar no estado interior, no estado de escravidão. Então, a questão não é o lugar que nós estamos, é o estado com que nós estamos. Se você está no estado de escravo, no estado de ignorância, no estado de egoísmo, no estado de reclamação, de insatisfação, você pode estar na Disneylândia. Você pode estar no lugar mais maravilhoso do mundo. O seu estado é de escravo, o seu estado é de reclamação, o seu estado é de satisfação. Então vamos aprender com a história de Moisés, com a história do povo que Moisés estava guiando. Que o que Deus queria para que eles pudessem, ao longo desse período de deserto, o que Deus exatamente que queria é que eles mudassem o estado deles, de escravo para um povo liberto. Que libertação é essa? Nós temos que entender que a primeira libertação que nós temos que ter é a nossa libertação do nosso estado de mente, estado de espírito. Por vezes as pessoas estão buscando o dinheiro e pensa que a solução está no dinheiro. Então, se eu tiver dinheiro, eu vou poder ter tudo. É verdade, você pode ter tudo se você tem dinheiro, mas você não vai comprar o seu estado de espírito, o seu estado de ser. Mais ainda, você não vai poder comprar pessoas na sua vida, porque pessoas não se compram, pessoas se conquistam. Pessoas só serão conquistadas se você estiver no estado pleno, de plenitude, para com Deus e para com você mesmo.
no estado pleno de espírito. Então é exatamente isso que Deus queria para aquele povo quando estava no deserto. Mas, infelizmente, aquele povo estava ali reclamando, reclamando, reclamando. Então, eles eram para chegar em 40 dias em Canaã. Mas o que aconteceu? Esses 40 dias passaram para 40 anos. Olha que triste. Era para chegar em 40 dias, levou 40 anos. Como que está a minha vida? Como que, se eu estou ainda no estado de escravidão, eu tenho que sair desse estado de escravidão. Se eu estou no estado de deserto, eu tenho que me libertar para que eu possa encontrar a minha Canaã. E aí agora nós vamos entrar na terceira fase. Qual é a terceira fase? O que é minha Canaã? Então, Canaã nós vamos entender de uma forma, num sentido figurado. É um símbolo, Canaã é um símbolo, é uma metáfora. O que representa Canaã para você? O Canaã é um lugar onde nós vamos sentir a verdadeira liberdade. Canaã é um lugar onde nós vamos nos sentir de verdade, onde nós iremos nos encontrar de verdade. Mais ainda, onde nós iremos encontrar pessoas que nos entendam de verdade, que nos aceitem de verdade. E que nós iremos compartilhar com Deus, minha mente com o meu corpo e com essas pessoas, onde eu irei encontrar o meu verdadeiro estado de espírito liberto com Deus, comigo mesmo e com essas pessoas. Porque, na verdade, tudo isso é que as pessoas estão buscando. Alguns estão buscando primeiro pelo caminho do material, ter as coisas materiais, ter dinheiro, ter material, para depois encontrar pessoas onde as pessoas possam me aceitar. As pessoas estão tendo dificuldades de aceitação. Como que as pessoas irão me aceitar? Então as pessoas irão me aceitar se eu usar roupa de marca, se eu tiver um carrão, se eu tiver dinheiro, se eu tiver um casarão. Então as pessoas irão me aceitar. Gente, você nunca vai sair da escravidão. Você nunca vai sair do deserto se você tiver essa visão. Você irá ter pessoas, as pessoas irão te aceitar se você estiver liberto com você mesmo. Então não vamos em direção à nossa Canaã num caminho que poderá nos levar mais tempo de chegar. Porque se eu estiver indo para Canaã num caminho que não vou encontrar a verdadeira liberdade quando chegar em Canaã, esse caminho vai durar muito, que pode ser 40 anos da sua vida ou até mesmo mais, porque nós estamos indo em busca disso. Mais ainda, independente, gente, se você é uma pessoa religiosa, se você vai em alguma igreja, se você pratica alguma religião, se você expressa algum nível de fé, independente, todos querem encontrar o paraíso, que é uma Canaã. Todos querem ir para o céu, que é uma Canaã. E o que é o céu para nós? Todos nós queremos ir para o céu. O céu é um estado, não é um lugar. Porque se nós estivermos no estado pleno de amor, de alegria, de liberdade, de paz, nós iremos encontrar esse céu, esse paraíso, essa Canaã, onde nós estivermos. E aí quando você encontrar alguém, mesmo que você está ainda no deserto sozinho, você vai levar esse estado para essa pessoa. Você vai atrair a pessoa através do seu estado, não através da sua posse, das coisas que você tem. Então é uma ilusão. Você vai continuar na escravidão, você vai continuar no deserto, se você quiser atrair as pessoas com as coisas, de uma forma externa. Se você atrai as pessoas de uma forma externa, você vai ter as pessoas externamente, fisicamente. Você não vai ter a mente, o coração e o espírito dessa pessoa. Eu te pergunto, isso será o céu para você? Isso será o paraíso para você? Isso será a sua Canaã? Eu não tenho dúvida que você vai responder para mim que não.
Porque quando você está com uma pessoa, quando você tem uma pessoa, você quer a mente, que ela esteja em sintonia com a sua mente, com o seu coração, com o seu espírito. Ali você vai estar no estado pleno, completo. E ali você vai sentir o que é verdadeira Canaã. Ali você vai sentir o que é paraíso. Ali você vai sentir o que é reino dos céus. Então não importa se você tem uma igreja, uma religião ou não. Isso não é o ponto central. O ponto central é nós buscarmos todos os recursos que nós podemos buscar hoje. Hoje nós temos o celular em nossas mãos. Através do celular você pode viajar o mundo, você pode pesquisar, você tem a biblioteca em suas mãos através do celular. Você pode buscar livros, hoje existem livros digitais. Você pode ler a Bíblia no celular e busque ali na Bíblia, através do seu nível, entendimentos em cada período da história e procura se ver naqueles períodos da história. Por exemplo, eu baseei muito a minha vida em busca de minha Canaã em minhas leituras da Bíblia. E ali eu me encontrei determinados personagens. Ali eu fui me encontrando em minha relação com Deus, em minha relação comigo mesmo, me preparando para me relacionar com as pessoas. E graças a Deus, tudo isso foi acontecendo. A minha relação com Deus, uma história que eu tenho muita alegria e muito orgulho de lembrar. A minha relação comigo mesmo, nesse período de deserto, e minha relação com as pessoas que eu encontrei e que hoje fazem parte da minha vida. Que eu digo que eu cheguei em Canaã, encontrei o meu paraíso, encontrei o meu céu. Não o meu céu quando eu morrer, porque nós vamos levar tudo que nós vivemos aqui na terra. Então nós devemos encontrar esse céu, esse paraíso, essa Canaã enquanto estamos aqui. Então vamos em busca disso. Eu não tenho dúvida que você vai encontrar se você buscar no caminho que Deus tanto quer para você, que é o caminho do seu interior, da sua essência, provindo da sua mente, provindo do seu coração, provindo do espírito. Ali sim, quando você estiver na escravidão, você vai ter energia, você vai ter força, você vai ter vida, você vai ter vontade, você vai ter alegria, mesmo estando na escravidão, porque você sabe que você vai sair dali. Depois, passando no deserto, você sabe que você vai conseguir chegar em Canaã, porque é o seu estado de mente, de coração e de espírito. Mesmo que você está sozinho, você não vai se sentir sozinho. Você sabe que você vai encontrar a pessoa certa, as pessoas certas na sua vida, quando você chegar em Canaã. Porque quando você chegar em Canaã, você vai estar preparado para saber lidar com aquelas pessoas e viver o céu. Que céu é esse? O céu aqui na terra, e depois nós iremos levar esse céu para toda a nossa eternidade. Pense sobre isso.